O assunto dessa semana é a depressão infantil. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, psicóloga infantil aqui na cidade de Ibitinga, especialista em análise do comportamento, e nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da depressão, especificamente a depressão infantil. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse diagnóstico e muitas pessoas muitas vezes não acreditam que ele possa estar presente em crianças. E hoje eu venho alertar as famílias de que sim, a depressão ela faz parte dos diagnósticos que podem ser percebidos na primeira infância, na adolescência também e na vida adulta, como a gente já conhece e sabe. Dados da Organização Mundial da Saúde do ano passado, eles trazem para a gente informações que 11 milhões de pessoas aproximadamente apresentam diagnóstico. Isso, pessoas que buscaram atendimento, que buscaram ajuda e que estão passando por tratamentos. Mas existem muitas pessoas que estão no diagnóstico e muitas vezes não entendem, têm vergonha, têm medo e muitas vezes não procuram ajuda médica ou ajuda psicológica. E muitas vezes as crianças fazem parte desses grupos que não estão sendo atendidos. Então, o vídeo de hoje vem orientar e chamar a atenção de professores, cuidadores e pais para características que muitas vezes estão evidentes no dia a dia das nossas crianças e passam desapercebidas. O que é importante a gente entender? As crianças têm o desenvolvimento individual de cada uma delas. Nós já falamos várias vezes sobre esse assunto aqui no canal. As crianças têm os marcos do desenvolvimento, mas acontece que ao longo do desenvolvimento também a gente pode ter oscilações de comportamentos, de humor, de postura das nossas crianças. E essas mudanças muitas vezes são esperadas, mas algumas delas têm chamado a atenção e a gente precisa estar atento a elas. Quais são as características que a gente precisa olhar com muito carinho? As crianças que passam por situações de perdas muito significativas na primeira infância, então pessoas da família que possam vir a falecer e a criança tinha um contato muito grande com essas pessoas, pais que se separam e muitas vezes não conseguem gerenciar esse momento da separação e as brigas acontecem na frente das crianças ou usam as crianças para atingir o outro nesse processo de briga. Isso a criança sente demais e a gente já falou sobre as questões dos pais separados aqui em outro vídeo também. As crianças que mudam de escola, mudam de cidade, muitas vezes a chegada de um irmão que chega e a criança não é preparada para esse novo momento familiar. Todas essas questões impactam na vida das crianças. Para algumas é um impacto muito pontual e depois elas conseguem dar conta de seguir o desenvolvimento e se readaptam às novas rotinas, mas tem crianças que têm muita sensibilidade a essas mudanças e isso vai ter um impacto muito significativo e muitas vezes negativo na vida delas. E são essas crianças que a gente precisa olhar com mais carinho. Então, pais e mães, o que nós vamos observar nas nossas crianças? Uma criança que passa a ficar mais quieta, mais isolada, não ter vontade de brincar com outras crianças. E aqui eu abro um parêntese para a gente entender o seguinte. Na última semana nós falamos sobre as telas e o quanto elas impactam na vida da criança. Então, se a gente tem um vício em telas, isso pode ser justificado. Mas se a nossa criança também não tem mais interesse pelos jogos eletrônicos, não quer assistir desenho, é uma criança que chora com muita facilidade, está sempre pelos cantos, esse é um fator que a gente precisa olhar com muito carinho. Uma outra característica, tem crianças que dormem muito em um período específico ou tem muita insônia. Não é esperado que a criança durma além do que é proposto para a faixa etária dela e também que ela perca sono. Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente olhar com cuidado. Outra característica, algumas crianças deixam de se alimentar, passam a se alimentar menos, e tem outras crianças que começam a se alimentar compulsivamente. Essa também é uma característica importante da gente levar em conta. E algo que impacta e fica muito perceptível é a queda do rendimento escolar. Então, a criança vinha num processo de aprendizagem, estava conseguindo acompanhar, de repente as notas caem de forma significativa, a criança perde o interesse pela escola, perde o interesse pelos estudos, não tem mais aquela vontade que ela tinha anteriormente de estudar. Essa é uma característica também muito recorrente.
É claro que características isoladas não justificam ou não são suficientes para um diagnóstico, mas se está acontecendo alguma coisa dentro disso que eu expliquei para vocês, é importantíssimo buscar ajuda especializada. Procure um profissional psicólogo para orientá-los, fale com o pediatra do seu filho. Se esses sintomas que eu descrevi aqui para vocês, e são alguns deles, perdurarem por mais de 30 dias, perdurarem por mais de 3 meses, é muito importante buscar ajuda profissional, tá bom? Então, os tratamentos, eles estão aí para nos ajudar. Nós temos muitos especialistas para cuidar dessas questões da depressão. Fatores genéticos influenciam bastante também no diagnóstico. Então, se eu tenho um pai e uma mãe que têm depressão, tios, avós que têm diagnóstico, a gente tem uma questão hereditária genética aí que essa criança também pode compartilhar. Mas o ambiente, ele tem uma função e também tem um impacto muito grande na vida das nossas crianças. Então, a minha orientação para vocês é que, caso esteja acontecendo alguma coisa dessas que nós descrevemos aqui, busque ajuda especializada, procure profissionais que possam ajudar. O vídeo de hoje foi esse, eu espero poder ter ajudado vocês de alguma forma com essas informações. Se você ainda não conhece o meu canal, procura através desse vídeo o meu canal, tem muitos vídeos falando sobre desenvolvimento infantil lá. Segue o canal, curte, compartilha com outras famílias e vamos levar mais informações para ajudar as nossas crianças. Até o próximo vídeo.